De volta para o segundo bloco do nosso programa sobre para-raios, SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, aqui no nosso O Perito Podcast. Se você não me conhece ainda, estava na hora de conhecer, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre laudos técnicos. Se você estiver gostando, com certeza vai gostar, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que possam se interessar com esse programa, dá um like e se inscreva no canal ativando um sininho. Você vai ter notificações sempre que tiver alguma movimentação nossa. Estamos aqui na companhia do Ismael Rezende, engenheiro eletricista, cracaço no assunto de para-raios e afins. Obrigado, Ansel, por essa oportunidade de dar continuidade a essa conversa maravilhosa, né? Poder esclarecer mais os nossos internautas, principalmente sobre os laudos de SPDA. Ismael, a gente falou no primeiro bloco sobre normas técnicas, né? As normas alteraram muitas coisas. Eu não sei se, por exemplo, as normas alteraram também a periodicidade com que os laudos de SPDA são exigidos. Os laudos são exigidos de quanto em quanto tempo? Na verdade, assim, nós temos uma visão anterior sempre de fazer o laudo anualmente, né? A nova norma, ela alterou esse processo. Esse processo de laudos, ele tem uma necessidade quando houver intervenções, mudanças estruturais, houver a manutenção do sistema, tem que fazer o laudo, né? Isso é obrigatório, né? E a atualização dos projetos as-built. Então, nós temos que ter os projetos como feito. Atualização, isso é obrigatório, está na norma. Essa atualização dos projetos já estava na norma anterior. Mas se não tiver modificação nenhuma no sistema, de quanto tempo eu tenho que fazer um laudo de para-raio? Em lugares onde eu tenho riscos elevados, explosivos, ou lugares onde a descarga, a atmosfera é agressiva, como o litoral, né, onde eu tenho ali a corrosão muito grande, se faz necessidade de, cada 1 ano, fazer o laudo de SPDA. Então, as regiões litorâneas, onde eu tenho uma atmosfera mais agressiva por causa da presença do sal, né, que vem do mar, né, aquela névoa que traz a corrosão. Então, eu tenho a necessidade de fazer aí o laudo cada 1 ano e o serviço de reparo. E a norma mesmo fala que em condições normais é 3 anos. Exatamente. Nas demais localidades, a cada 3 anos. Então, Ismael, mas assim... para o síndico saber como agir, como se programar com as suas manutenções preventivas, etc. Tá? Qual é a periodicidade que ele é obrigado a cumprir com relação aos laudos de SPDA? De quanto em quanto tempo ele tem que fazer um laudo de SPDA? A nova norma, ela fez uma alteração nessas periodicidades, né? Ela colocou 2 condições. Se eu tenho estruturas contendo munições, explosivos, riscos de... Não é o caso não é o caso difícil, mas essas estruturas que estão que contêm risco, elas têm que ser feitas anualmente. Agora, só considerando só um pouquinho. Em prédios, né, locais onde eu tenho estruturas agressivas, né, litorâneas, que eu tenho presença aqui de corrosão devido à maresia, né? Essas locais também tem que ser feito a cada 1 ano. Então, peraí. Então, nós chamamos de atmosferas agressivas. Locais onde estão submetidos a atmosferas agressivas. Então nós temos assim, alguns tipos de risco. Tá? O primeiro é com relação ao que tem nesse edifício. Tá? Exatamente. O tipo de edifício, para que ele serve, o que é que tem dentro. De utilização. A segunda coisa que envolve risco é a questão ambiental. Se o ambiente ele é um ambiente agressivo pela atmosfera corrosiva. Atmosfera corrosiva nesse caso. Tá, e tem algum tipo de risco? Também serviços essenciais. Então, serviços essenciais, onde eu tenho
nesse caso, distribuidoras, né, de água, energia, sinais, essas estruturas. Mas isso você quer dizer são concessionárias. São tipos de ocupação que eu não posso, de repente, paralisar. Exatamente. Essas são obrigadas a fazer cada um. É um outro tipo As de demais estruturas que nós estamos falando, né, por exemplo, regiões de São Paulo, que não estão na região litorânea. Essas demais estruturas a cada 3 anos. Você esqueceu de falar uma coisa aí que você falou no primeiro bloco, que é, como é que chama aquele índice maluco lá sobre quantidade de raios? Índice serálnico. Serálnico. Que fala, né, mas esse compõe o gerenciamento de risco. Né? O gerenciamento de risco não está ligado à minha questão da manutenção, está ligado à questão da instalação. Né? Uma coisa é eu definir o que vai ser instalado, como vai ser protegido, e a outra eu definir como se dá a manutenção. Né? A manutenção também envolve, nesse caso, modificações. Né? Se eu fizer modificações estruturais, se eu fizer adequações estruturais, manutenções, eu tenho que gerar de novo, eu mudei algum sistema, eu construí alguma coisa, mudei o meu sistema, eu tenho que gerar de novo um laudo de SPDA, então eu preciso... Eu vou pegar esse assunto que você está falando e vou esticar um pouquinho mais na próxima pergunta, mas eu só queria fazer um detalhe aí. Eu gostei desse negócio do índice serálnico. Eu gostei do nome. Você sabe que eu ganhei um netinho faz 2 meses, né? E eu vou falar com a minha filha que se ela quiser ter o próximo neto, ela botar o nome de serálnico. Achei bárbaro o nome. Vai ser um nome muito comum utilizado na área de engenharia. Então, mas é legal de falar disso, que há uma necessidade de a gente saber, né, qual é o índice de descarga atmosférica que a gente tem, né, por cada região. Isso é interessante ter essa noção. Essa periodicidade que a gente está falando, a norma que rege tudo isso é a mesma? Tanto faz se o prédio é novo, se o prédio é antigo? Todos os prédios. Todas as construções. Com risco. Todas as construções. Nós temos que imaginar que existe um risco. Né? E em cima desse risco, nós temos que instalar os sistemas de proteção de descarga atmosférica. Né? Definir os sistemas de proteção de descarga atmosférica, a edificação, todas elas são submetidas à mesma condição de periodicidade. E uma outra pergunta, Ismael. A questão da periodicidade, ela está relacionada também ao tipo de captação do raio ou ao tipo de aterramento que existe? Não, ela está ligada à necessidade de manutenção das estruturas. Né? Nós temos que deixar muito separado aqui que uma é a necessidade da proteção, né? Como se dá, eu vou definir o meu sistema de proteção como um sistema de para-raio Franklin. Eu vou fazer um sistema misto que pode ser Franklin com gaiola de Faraday. Eu posso fazer um sistema misto. Né? Uma vez ele instalado, se define a manutenção. Então, a manutenção, eu posso ter 10 pontos como 100 pontos. O laudo tem que ser feito em todos os pontos das estruturas. Né? Os pontos de inspeção da estrutura. Então, nós vamos fazer exatamente o laudo verificando as condições. As condições de instalação, as condições de interligação, as condições de resistividade ômica, né? Nós temos que verificar tudo isso. Né? Verificando essas condições, e se elas atendem às estruturas, né? Por isso precisa de um engenheiro, precisa de uma pessoa capacitada que consiga avaliar essa estrutura, ver se ela está pertinente ou não, se ela obedece às condições de instalação, se ela obedece às distâncias necessárias para descidas, ou se ela obedece também se existe uma conexão das malhas. Isso tudo tem que ser verificado pelo profissional habilitado. Eu entendi, então. O síndico ele tem que zelar também pela própria segurança pessoal dele, mantendo os laudos em dia e para não ser responsabilizado por uma omissão ou alguma outra coisa assim. Escuta, o que você aborda num laudo? Olha, nós olhamos todas as condições da estrutura de proteção contra descarga atmosférica, desde a captação superior, a proteção da área superior da edificação, né? Se for estrutural, a interligação com as estruturas, né? Se ela é feita, se ela foi realizada. E como realmente, é que você mede se é uma coisa estrutural, se está lá dentro nós temos pontos de desconexão. Então, lá na parte superior,
eu vou ter a parte da ferragem, da estrutura, ela vai estar interligada ao anel superior. Então, você entendeu a minha pergunta. E se essa falta de conexão tiver numa coisa que você não consegue enxergar, tiver dentro da estrutura? Aí tem um erro, isso é um erro de projeto. Os projetos têm que aferir condições de medição, de inspeção. Então, aquele que fez o projeto, ele não pode apenas colocar dentro da estrutura as conexões de medição e as conexões de verificação. E como é que você detecta que está tendo uma falha de conexão? Eu tenho equipamentos que vão medir essa condição, dando necessidade, por exemplo, se eu verifico se existe continuidade ou não, qual é a resistência ômica. E como é que é? Você liga um aparelho em cima e mede se chegou a energia embaixo. Exatamente. Passa-se um cabo externo à edificação e eu meço a continuidade. Se é um cabo externo é fácil de ver que você está vendo. Agora, se é uma coisa que está lá dentro... Mas o equipamento ele faz isso. Eu interligo lá na parte superior da edificação o equipamento, na estrutura, passo um cabo externo, coloco e ligo na parte de baixo da estrutura. Né, exatamente nas sapatas. Uma coisa que se perguntam muito, eu sei que não, mas eu quero que os cínicos não acreditam em mim. Eu quero que você fala para eles. Então, assim... Esse negócio de estar interligado pela estrutura do prédio, não pode dar choque no banhar-parede? Não. Toda a condição... Não fala para mim. Não vai. Quando nós temos uma descarga atmosférica, as tensões e correntes envolvidas são muito elevadas. Sim. Né? O que é necessário, isso garante a norma, é que a base das sapatas ou das estruturas, elas estão interligadas ao solo, fazendo com que qualquer descarga atmosférica seja descarregada. Tá. Internamente, né, então nós temos internamente, quem estiver dentro da edificação vai estar protegido, não tem nenhum problema, né, com a descarga atmosférica. Então, nós temos outros métodos que impeçam que uma descarga atmosférica afete equipamentos. Vamos fazer uma comparação bem leiga aí, para todo mundo entender. O negócio é o seguinte, a água, ela vai vazar por onde ela acha mais fácil de fluir. Um buraquinho, uma fissura, etc. Ela vai procurar o caminho mais fácil. Isso. Eu posso dizer que o raio, ele não vai vazar para dentro da edificação, porque é mais fácil ele descer lá para o aterramento. A interligação da estrutura garante com que a descarga atmosférica, que ela atinja a estrutura, ela percorra o mais rápido possível o ponto de drenagem. Exatamente essa visão da água que você falou. O ponto de drenagem é o solo. Então, nessa altura, quanto mais descidas eu tiver, mais redes de drenagem ótimo. Aí você tem uma visão legal. Quando eu falar de descidas, eu falo de descidas laterais. Mas quando eu uso a estrutura, quantas interligações de estrutura eu não tenho dentro da edificação? Muitas, que a ferragem está toda amarrada uma na outra. Então imagina como é que é a eficiência, é muito maior. Eu tenho quantos pilares interligados nas sapatas que estão nos solos. Então, nessa altura, é mais interessante quando, por exemplo, o síndico tem que optar. Alguém sugeriu para ele para fazer o aterramento pela estrutura de um prédio antigo que já não era assim. Ele pode pensar, não, se eu fizer pela estrutura, eu vou ter mais recursos de aterramento, mais descidas. O que acontece? Nós temos que garantir, né? Os aterramentos estruturais são feitos durante a construção. Mas eu não fiz durante a construção. Então você vai pedir um laudo de verificação de continuidade elétrica. Então a empresa ela vai fazer esse laudo, vai garantir que as estruturas elas são amarradas e elas têm condição de ser utilizadas como aterramento estrutural. Isso faz com que eu possa retirar as descidas laterais, que hoje é um apelo muito grande de roubo de cabos por causa do cobre. Né? Acontece muito em condomínios o pessoal roubar esses cabos por causa daí do valor econômico. Né? Muitas vezes, quando não é possível, também se recomenda a trocar esses cabos por fitas de alumínio, né? Que tem um apelo menor. Né, e garantem da mesma forma as descidas laterais. Mas isso pode ser contratado e verificado. Dando a verificação de que as estruturas elas atendem às condições da norma. E o laudo tem essa e aí o técnico vai pôr. A gente tem uma pergunta aqui, tá? Você que mandou, Alexandre, eu veio direto? Eu mandei esse daí para você. Do Robério, né? Gente aqui. Desse Robério, né? Sim.
O Robério Alves, ele é um síndico em Vitória do Espírito Santo. Ele também não mandou endereço, hein? Robério, você não mandou endereço, hein? Pergunta o Robério. Somente as empresas que instalam para-raios podem emitir laudos? E aí, Ismael? Não. A resposta é... Todo profissional credenciado, né, todo profissional engenheiro eletricista pode emitir um laudo de sistema de proteção. Mas eu sei porque o Roberto está perguntando isso. Mas entenda, precisa dos equipamentos de medição. Né? Não, equipamento tudo bem. Eu sei porque o Roberto está perguntando isso. Porque muito provavelmente no prédio em que ele é síndico, as empresas que fazem os laudos de SPDA também cuidam de manutenção e instalação de para-raios. Então, são sempre as mesmas e isso deve estar gerando algum tipo de problema. Elas são empresas mais atuantes, né? Então elas estão mais no mercado e às vezes ela pode trazer até uma informação equivocada. Eu não posso limitar os laudos só à empresa que instala, né? Até melhor que seja um profissional independente da empresa instaladora. Porque muitas vezes muitas empresas vão fazer os laudos com vista a fazer a manutenção e gerar mais serviços. Então, o laudo independente ele é até melhor. Contrata-se um engenheiro que é o credenciado no CREA, que gere a anotação de responsabilidade técnica, né? Que tem equipamentos para poder fazer um laudo, fazer as medições, e aí, em cima deste laudo, aí vai se consultar essas empresas instaladoras. A questão é mais ampla, Ismael e Robério. Eu falo muito nas minhas aulas, no curso da Gabor, dirigido a síndicos profissionais, e eu divulgo muito a postura do perito de não executar serviços de construção civil, para que a opinião dele pode ser uma opinião tecnicamente até errada, mas ela não vai ser malandra, conduzindo... Vai ser independente. Não vai estar atrelada a um interesse comercial que eu possa ter. E no caso do laudo do sistema de para-raios, Robério, é a mesma coisa. Se você procurar alguém que não tenha um interesse comercial em executar serviços, você vai ter menos apelo para fazer reforma, para trocar componentes, para de repente, não, a norma andou que agora tem que fazer descida estrutural. Nem sempre isso é verdade. O que acontece? Essa condição ela é muito importante, porque como essas empresas são muito atuantes, elas querem restringir o mercado a elas. E podem dar informações equivocadas aqui, que só a empresa instaladora pode emitir laudo. Não. Todos os profissionais habilitados ao Conselho Regional de Engenharia podem fazer os laudos. Quanto menos desinteressado de prestar quanto mais serviços independente, físicos melhor. De obra mesmo, melhor. Exatamente. Não posso amarrar o laudo à execução, né? Esse profissional contratado, ele é contratado para dar uma visão, parecer independente sobre aquela condição. Tá ótimo. Com esse laudo, eu vou contratar agora uma empresa instaladora, né, para fazer aquele serviço. Para obedecer o laudo que foi indicado. Perfeito. Ismael, vamos encerrar esse bloco. Eu acho que está muito legal. Pessoal, compartilhem, ativa o sininho, se inscreva no canal. Falta uma. E dá um likezinho aí se você gostou do programa. E no Spotify também. São 5 coisas. Estamos no Spotify também. Não perca o terceiro bloco sobre esse assunto SPDA, onde vai ter mais informações muito bacanas. Espero vocês.